Boa noite, você telespectador que hoje nos acompanha. E iremos hoje abordar um dos assuntos mais polemizados nas questões judiciárias. E para essa finalidade, temos aqui o professor Jailson, professor Josivan, professor Eduardo e professor Anilson, para comentar a respeito desses acontecimentos, que é um dos acontecimentos que envolve questões principalmente relacionadas às questões da interferência ou da suposta interferência do STF. E esse momento a gente vai fazer alguma abordagem partindo do pressuposto do Poder Judiciário, ou se está havendo um excesso do Poder Judiciário, ou se ele está exatamente no concurso, dentro dos limites de atuação do STF. Portanto, o G1, na política, segundo o G1, ele diz assim: solidariedade expulsa advogado que atacou o ministro do STF e confundiu o príncipe com o pequeno príncipe, o príncipe de Maquiavel. A citação do advogado em relação ao príncipe de Maquiavel, embora por infelicidade ele se equivocou, ele citou em relação à questão dos fins justificam os meios, que é uma das frases célebres desse autor político italiano, que quer insinuar que o poder legislativo, ou seja, o poder judiciário, ou melhor, corrigindo, ele extrapolou ou tem extrapolado o poder, e ele está se posicionando não como um poder de julgar, mas como um poder de acusar. Nesse sentido, o que o professor Jailson pode nos trazer? O que você pode nos comentar, Jailson, em relação a isso? Boa noite a todos, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Não deixe de compartilhar, de curtir, participar, estar sempre atualizado, nos assistindo e dando as suas sugestões, as suas perguntas, e serás bem-vindo. Edinaldo, quando nós observamos pela Carta Magna do nosso país, que é a nossa Constituinte de 88, a nossa Constituição, ela define apenas 3 poderes. Nós conhecemos, que é o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E atualmente nós percebemos como se tivesse um quarto poder. Nós tínhamos na nossa nação o quarto poder, que é o poder moderador, que não existe mais. Mas assim, atualmente, de forma bem perceptível, nos dias atuais, o STF ele tem surgido como um quarto poder, e esse quarto poder está acima dos demais poderes constitucionalmente legais, acima da Constituição, e aí a gente vê formas absurdas acontecendo no nosso país. Então, o STF ele não é nada mais do que o guardião para fazer acontecer realmente como prevê a nossa Constituição, ou seja, é o guardião da Constituição. E ele não está na ação de investigador, na ação de julgador, ele está apenas como a última instância para observar se os julgamentos que foram feitos por determinados promotores e juízes foram de forma correta ou não. Mas atualmente nós percebemos que o STF está levantando as causas, ele está julgando a própria causa, e como se não houvesse escapatória para nenhum réu. Infelizmente, é o que está acontecendo. Ainda baseado no que o professor Jailson tem falado, eu complementaria, diria o seguinte: ele sabiamente disse que esse poder emerge como um dos poderes aí a mais, e ao meu ver, ele muitas das vezes tem se mostrado como o único poder no Brasil. Por quê? Porque ele, por si só, como diriam os franceses, per si, por ele mesmo, ele entra nos outros poderes, ele faz, desfaz, manda, desmanda. Se ele mesmo acusa e dá a sentença a qualquer pessoa, seja de que esfera, seja do poder legislativo, seja do executivo, ou mesmo seja um cidadão comum que esteja protestando. Me parece, ao meu ver, que em alguns momentos o STF, a Corte Suprema aí do nosso país, me parece ela ser o único poder que de fato está emergindo e engloba todo o Brasil. Pode continuar. Professor Van. Boa noite a todos. Rapaz, é complicado falar acerca do STF, porque
nós brasileiros aprendemos que, justamente como já foi falado aqui, que ele na verdade, são os ministros, o poder em si, é o guardião da Constituição, justamente para rever as causas que foram julgadas. Só que é o seguinte, os brasileiros perdeu a esperança pelo STF. É como já disse uma certa pessoa, um desembargador, ele falou a semana passada que o STF era as pessoas mais odiadas, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, onde se encontra brasileiro e até pessoas que conhecem a história do Brasil. Então, esses homens estão fazendo coisas que são absurdas. Realmente, eu não sei nem o que dizer desse STF, porque quando você vai analisar as notícias, você vê, STF prendeu pessoas que tentavam dar um golpe. STF prendeu jornalista, está com não sei o quê. STF prendeu jornalista, não sei o quê. Aí quando você vai olhar o crime que eles cometeram, que tipo de crime foi que essas pessoas cometeram para estar presa? Ou estão presas? Aí quando você vai olhar, crítica ao ministro do STF. O negócio é um absurdo. Às vezes eu acredito que os brasileiros daqui para frente, eu quero acreditar que só sendo uma intervenção divina que vai levantar alguém que vai de encontro àqueles homens. Porque eu acho que mortais, eu acho que ninguém vai de encontro àqueles homens, como já falou Eduardo, que ele é o único poder, não tem outro além dele, ninguém está mais acima dele, só Deus. Então vai recorrer a quem? Aí quando você continua vendo as notícias que estão no dia a dia nas redes sociais, aí você vê, STF soltou o traficante tal, STF soltou o atentado ao homicídio do senador tal. Peraí, que contradição é essa? É uma inversão de valores terrível, é um negócio que está para se admirar. Eu acredito que qualquer pessoa que tem um celular e tenha costume de olhar redes sociais, ele se revolta com esse tipo de coisa que está acontecendo. Sinceramente, eu acredito que o STF ele não está cumprindo o papel dele. Ele está trazendo, ele fala muito de amor, de paz, né, que é um pensamento socialista. Até parece que ele pertence até ao socialismo, né? E, na verdade, ele está causando na população brasileira um sentimento de ódio. E isso não é bom. Isso vai acarretar um problema maior para o nosso Brasil. E ainda tem uma coisa que eles estão, como você falou, extrapolando o poder que lhe foi dado. Como você citou, a prisão de pessoas que protestavam ou pessoas que dizem simplesmente não concordar com o ministro Alexandre de Moraes ou outro, aí vai preso. Então, Jefferson, Roberto Jefferson, está lá morrendo no hospital. O próprio deputado, né, o Daniel Silveira, o cara que tinha o quê? Imunidade parlamentar. Eles não respeitaram, passaram por cima e prenderam o cara. Entendeu? E quer dizer, está lá morrendo, a esposa dele pediu para soltar, então, mas não, está preso. Aí pergunta-se, onde é que se está Zé Disseu, solto? Onde é que está Sérgio Cabral? Sérgio Cabral, solto. Antônio Garotinho, solto. Todos os envolvidos no esquema de corrupção que foi a maior vergonha do Brasil, o Petrolão e outros aí. A começar pelo nosso próprio estimado, amado, venerável Molusco, né? O Luiz Inácio da Silva está solto e ainda o elegeram presidente. Então, quer dizer, citando aqui o mestre do jornalismo, Augusto Nunes, o STF a vítima que investiga, a vítima que faz o processo, a vítima que acusa, a vítima que julga. E que dá a sentença. E que dá a sentença. Como é que pode isso? Se, no caso, eu for ofendido, eu tenho que buscar os meios necessários, a justiça.
Mas, no caso dele, não. Ele teria que outro julgar, e não ele mesmo, mas ele mesmo é tudo. Então, quando vem essa questão aí, guardião da Constituição, mas que Constituição que eles mesmos rasgaram, deixaram de lado e agora estão tomando a força dos poderes legislativo e executivo. O judiciário nunca foi para fazer lei, porque fazer lei é o legislativo, todo mundo sabe, mas eles estão criando leis. Até onde será que não vai surgir alguém para parar esse cidadão? Será que não vai surgir alguém para mostrar o caminho para as pessoas de bem que estão lá presas, ainda 900 e poucas pessoas, relembrando o quê? O Holocausto. Pessoas que discordaram estão lá presas e sendo julgadas. Quando saem com tornozeleira eletrônica. Até um autista foi preso. Crianças. Velhos. Aí eu pergunto, qual realmente a função desse cidadão? Quem está por trás de tudo isso? Quem está ordenando ele fazer tudo isso? Antes de seguir com outras perguntas, eu vou fazer a pergunta: o que o STF não é? Na verdade, constitucionalmente falando, ele não está... ele não é nenhum dos poderes, na verdade, né? Ele não é nenhum dos poderes. Ele está como um revisor da própria Constituição, né? Isso, ele está como um braço para o Poder Judiciário. Para definir o que Isso. é Pra constitucional e o que não é constitucional. Isso, para aquilo que é constitucional e inconstitucionalmente falando. Isso também para ver alguns julgamentos que foram feitos, se foram de forma corretas, legais, perante a lei ou não. E sobre o STF, ele não tem o poder de legislar, porque isso aí é o poder legislador. E outra, a única função que ele tem para legislar é sobre súmulas somente. E isso é para os tribunais. Alguma coisa que vai contribuir para um julgamento que beneficie a sociedade. Nada mais do que isso. Então, o STF ele não é um poder, ainda que ele esteja se colocando como um poder, tipo um poder imperador judicial, poderíamos dizer assim, grossamente, né, que ele está agindo de forma inconstitucional. Ele não é um tribunal de primeira nem de segunda. Ele está na terceira instância para observar o real cumprimento do julgamento e da constitucionalidade. Mas hoje, na verdade, ele está se colocando como um tribunal da Inquisição. A gente sabe que a Constituição tem tudo isso, mas eles sentaram em cima da Constituição e disseram: agora nós somos o poder totalitário do Brasil. Nem presidente, nem legislativo, nem executivo, né? Nem executivo, nem legislativo. Nós somos o poder totalitário do Brasil. A Constituição, muito linda, está dizendo tudo isso. Mas o que nós estamos vendo hoje é tudo fora do que está lá na Constituição. Eduardo, na sua percepção, você acha que o Poder Judiciário no Brasil, ele é coordenado por alguma via ideológica? Olha, as pessoas que têm alguma profissão de nível superior, hoje no Brasil, eu diria até que no mundo, hoje qualquer pessoa que exerça qualquer profissão a nível superior, ela terá necessariamente tendências ideológicas. Isso por si só não é um grande problema. Quando é que isso passa a ser um grande problema? Quando a própria ideologia ela vai fazer com que você decaia, você saia, você deturpe a própria moralidade, o senso do real e prejudique pessoas inocentes. Então, perceba, é normal no mundo de hoje se ter, principalmente a níveis superiores, você ter algum apego a alguma ideologia. Provavelmente ao longo da sua vida, nos ensinos que se tem hoje,
vai ser normal você seja no judiciário, da educação, você passar por essas ideologias. Agora, no momento em que um julgamento, toda aquela base daquele julgamento passa a ser ideológico, isso sim temos um problema. Aí a pergunta é, será que o STF ele está julgando a base ideológica? Ora, se você tem alguém que foi condenado em algumas instâncias, que você tem aquela pessoa que é um líder de um certo movimento político, e você tem arbitrariedades criminais com relação àquilo, daquele sujeito, ou seja, você pega aquele sujeito e por ele ter a mesma afinidade ideológica que você tira todas as suas acusações, tira todos os crimes que foram imputados e provados a esse senhor, e você o limpa e o põe novamente para pleitear, liderando aquele movimento ideológico, aquele movimento político. Ora, não me parece que aquele certo grupo, ou um grupo supremo do Brasil, está ao lado da moral, está ao lado do decoro, está ao lado das virtudes. Me parece muito que, pelas atitudes que se tem tomado, pelo que se fizeram aí com esse líder desse movimento, me parece muito claro que um certo grupo judiciário, de alto escalão judiciário, ele está há anos corrompido e há anos legislando, julgando, fazendo tudo sob o nome do judiciário, mas para beneficiar um grupo socialista, um grupo ideológico. Josivan, A pergunta que tu fez aí sobre o que é que o STF não é. o que o STF não é? O que ele não é. Isso. Ele é tudo. A única coisa que ele não é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aí você pode dizer, não, mas está errado, não. Ele perdeu esse poder de ser o Supremo no momento que ele começou a interferir nos outros poderes, porque não era o papel dele. Então, o principal papel dele era justamente fazer com que a lei fosse cumprida. Ele é o primeiro a transgredir a lei do país. Então, a única coisa que ele não é, ele é tudo no Brasil. Ele é a Câmara dos Vereadores do município, ele é os prefeitos da cidade, ele é os deputados estaduais e federais, ele também são os senadores e o STJ. A única coisa que ele não é, justamente o que a sigla dele identifica, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso ele não é, sabe por quê? Ele perdeu essa característica no momento que ele interferiu nos outros poderes. Nesse caso, ele se comporta em favor da legitimidade da Constituição, da lei especificamente, ou ele está mais viesado pelas questões políticas? Agora soa na teoria da conspiração. Eu gosto demais desse negócio, né? Porque eu acredito que, apesar de ter sido colocado por presidentes legítimos no Brasil, eles trabalham para uma outra pessoa, para uma outra equipe. Ele não trabalha para o povo brasileiro. Todas essas instituições que a gente falamos aqui é para trabalhar em prol do povo, da melhoria do cidadão brasileiro. Mas se você for observar, eles não trabalham para o povo. Inclusive, teve uma época aí que o PT foi contra a redução dos impostos. Meu irmão, o imposto somos nós que pagamos, então se reduzir é melhor para nós. Eles foram contra. Não só ele, vários outros partidos, como PCdoB, PSOL e outros. Então, e agora você vê liberação de droga. Quem é que está legislando isso aí? É a Câmara? O STF. A ponto do aquele senador Cleitinho, ficar revoltado por essa atitude do STF, de querer tomar o poder que é dos deputados e dos senadores. É por isso que eu estou dizendo a você. Então, no momento que eles começaram a partir para esse caminho, eles estão mostrando realmente para que eles trabalham, que não é para o povo brasileiro. E não é para o presidente. O presidente está junto com ele, seja lá alguns senadores, então tal que não julga. Existem pedidos de impeachment e ninguém não vai botar para frente porque sabe que na maioria dos senadores, uma vez eu já falei aqui, quase todos eles têm processo. E quem é que julga? O STF. O STF. É o STF que julga. Entendeu? É o STF. Então, nesse caso, os caras vão se manifestar? Não vão. Então, justamente, a gente vai ficar naquele caminho, esperando cair alguém
que entre de encontro e restabeleça a ordem no país, porque está um país sem ordem. E assim, tudo que é natural tem a sua força e a sua oposição. Na natureza, isso é muito comum. Em tudo, absolutamente tudo, você tem uma força e você tem uma oposição natural àquilo. Se você for dar uma olhada, por exemplo, na Suprema Corte, quem deveria ser essa oposição da Suprema Corte deveria ser o Senado. O Senado seria essa oposição à Suprema Corte para impeachment e para, vamos dizer assim, polir os excessos. E a Suprema Corte, do mesmo modo, ela olharia o Senado e podaria e limitaria. Na prática, hoje, a Suprema Corte ela é das poucas instituições no Brasil que não tem uma oposição. Simplesmente não tem. Me parece, ao meu ver, e ao longo desse histórico, que todas as instituições, que todos os movimentos, inclusive mídia, seja lá o que for, que faria alguma pressão e faria, vamos dizer assim, uma oposição, seja popular ou seja legal mesmo, não existe, não tem mais. Simplesmente não tem. A Suprema Corte pode fazer, desfazer e fazer de novo, caso ela queira. Tem um jornalista que foi preso e voltou cadeirante da prisão, porque criticou justamente esse tipo de ações. E tem um canal da Jovem Pan, a Jovem Pan mesmo. A Jovem Pan tá praticamente censurada. Ela não diz, os jornalistas lá não falam o que querem. Porque se falar, ele vai lá, manda uma ordem e acabou. Então, eu não sei o que é que vai ser daqui para frente. E a gente, na verdade, eu vou ver se talvez aqui nesta noite alguém de vocês tenha uma ideia, uma visão de alguma coisa, porque, pelo que eu estou vendo, é justamente isso aí. Vai ficar em torno disso aí, ele simplesmente fazendo o que quer. A revista Oeste também está desmonetizada no YouTube. Está sobrevivendo das assinaturas. Alexandre Garcia foi processado por desconcordar ou por fazer uma crítica ao Alexandre de Moraes, um jornalista de alto gabarito no Brasil e no mundo, fez uma crítica e foi censurado, está censurado. Vários e vários outros canais está censurado. Aí nós vimos o julgamento do STF, que é contra o Estado Democrático de Direito, que eles acabaram com esse Estado Democrático de Direito, que eu procuro e não acho. E está julgando muitos por golpe. Tentativa. Tentativa de golpe. Supostamente, né? Primeiro, para existir um golpe, tem que existir um líder. Até agora não apareceu um líder. Para existir um golpe, tem que ter armamento. Ninguém estava armado. Para existir um golpe, tem que ter munição, tem que ter todo o aparato, carro blindados e tudo mais. E não tinha nada disso. Isso seria um golpe militar, né? Mas assim, há um golpe que a nação está sendo tomada e que nós estamos contextualizando aqui, falando. Dentro do que está sendo discutido, aí foi abordado a função... Que é um golpe que cesseia a liberdade até de expressão, né? Isso, esse golpe já iniciou há um bom tempo. Aí o que a gente, dentro dessa contextualização, o que a gente vê? Nós percebemos, nós falamos sobre a real função do STF, que ele desvincula a sua real função, desnorteia a função do Poder Judiciário, desnorteia a função do Poder Legislativo, também disfunciona, poderíamos falar assim, ou seja, desnorteia também o Poder Executivo, ou seja, colocou-se como um único poder que ele não é. Para concluir esse blocozinho, a gente vai falar o seguinte, o STF, ele anteriormente, há tempos anteriores, quando o senhor, atual presidente, ele estava sendo investigado e julgado sobre processo de corrupção, e que ele foi julgado em primeira, segunda instância, e quando chegou na corte do nosso país, e a nossa corte ela reconheceu que realmente o indivíduo ele era corrupto, estava envolvido em vários processos de corrupção, realmente praticou corrupção. Sentenciou o camarada, foi preso, certo?
E agora, com o tempo, por algumas medidas tomadas também ilegalmente, injustamente, inconstitucionalmente, diz que o julgamento foi feito no lugar errado. Pô, CEP. Só o CEP. o CEP não tem nada a ver, porque o Supremo, ele é nacional, o julgamento foi feito pelo um tribunal federal, independente de onde esteja, qual estado, foi um tribunal federal. Então, ele foi E o julgado. crime era federal. Então tem que ser a região qualquer região nacional. do país, independente de qual estado seja, foi um tribunal federal. Aí cabe atentar para isso, como se fosse um tribunal local no estado. Não, foi um tribunal federal. Ah, foi no Paraná. Ah, foi no Ceará. Roubou todos. Em qual parte? Ele roubou todos. Isso. Aí agora. Esse presidente, que eu não vou dizer o nome dele, que foi preso, ele não roubou só os carioca, o paulista. Não, foi o Brasil todo. nação Então, brasileira. e por quê? Qual é o CEP que tem que ser julgado? Qualquer um que botasse, fosse na cidade Ele do praticou. Cafundó, do Judas, seja onde for o tipo de cidade, até a cidade que não tinha nenhum tipo de CEP. CEP, se ele fosse julgado e condenado, ele tinha que cumprir a cadeia dele. Então, ele por ser. Porque ele roubou todo o brasileiro. Ele por ser o presidente e entrar nesse meio de corrupção, e supostamente, como foi falado, julgado, o maior cenário de corrupção do mundo foi feito no Brasil e praticado no Brasil. Aí agora o STF entra com ações para anulou, né? Descondenou, como é conhecido nacionalmente, e outra, jogou como se o julgamento fosse um julgamento Leviano. leviano, um julgamento mal feito. Aí é interessante que ele julga como um julgamento mal feito, que ele mesmo condenou o cara. Mas justamente, Não é interessante justamente isso? Por isso que ele perde toda a credibilidade do Aí cidadão agora brasileiro. o nosso desembargador que está aposentado, que Marco Aurélio. não, que Marco Aurélio, Sebastião Coelho, agora em um dos desembargador, julgamentos agora do dia 8, Entendi. ele disse que, como você falou, que foi as pessoas mais odiadas. Ele disse o seguinte, que aquele tribunal era um tribunal ilegítimo, inconstitucional, por levantar a causa, ser investigador, tudo isso aí. É a única Então, coisa que ele não é. é uma coisa que o STF, né, tem sido uma vergonha para a nação brasileira, porque, como já foi abordado, defende mais as causas incoerentes do que as coerentes deste Tem país. também o maior jurista do Brasil, Ives Gandra, que já participou de vários impeachments. Ele diz também que o STF está equivocado, porque esses crimes, primeiramente, deveriam ser julgados, foram crimes federais, né, que atingiu ali as instituições federais, pelos tribunais regionais federais, por juízes federais, que, na realidade, os ministros do STF não são juízes, nenhum deles, são apenas advogados, nenhum deles são juízes, são advogados. Agora ali são indicados. E outra, quando fala em golpe, o golpe realmente é o golpe militar. Eles estão julgando como o golpe. Mas cadê a situação de golpe? Sobretudo, Jailson, para dar continuidade ao seu pensamento, essa fundamentação que você nos passou agora, o STF, ele também é um dos poderes, entre os poderes mais desconhecidos do Brasil. Porque até então as pessoas não tinham muito conhecimento como funciona todo o trâmite do Poder Judiciário. A questão de toda a coordenação e o ritual do Poder Judiciário. Também dá para a gente entender que, será que o Poder Judiciário ele não é percebível socialmente porque as pessoas não têm um conhecimento a respeito do seu funcionamento? Por exemplo, você acha que há autonomia jurídica plena do Poder Judiciário? Se a autonomia Plena do Poder Judiciário, ou pelo fato deles serem indicados, o poder dele é relativo. é relativo. Essa é a questão. Talvez o Brasil, às vezes, esteja até inquieto por a questão também de desconhecer essas duas perspectivas. Será que ele tem autonomia plena como judiciário, ou pelo fato de ser indicados, eles têm uma relativa autonomia? O que é que você diz em relação a Ou isso? seja, ele tem um compromisso com aqueles que o indicaram. Ou seja, como foi abordado pelo Van, eles não fazem simplesmente o que querem, mas como se tivesse algo por trás monitorando, dizendo assim, é a mesma coisa do julgamento do então presidente. Como é que você é a terceira instância, condena o indivíduo, reconhece que ele praticou determinada coisa
E agora o julga que foi, ou seja, que foi julgado no lugar errado, que isso aí é corda para Cacimbão engolir. E aí, cara, é zombar da cara do brasileiro, fazendo o seguinte, agora diz que foi um julgamento ilegal, que não deveria acontecer, que o cara nunca fez nada. Ou seja, é zombar do brasileiro, mas é o seguinte, se eu te indico para alguma coisa, tu me deve favores. Então, cara... Então, será que é isso que a sociedade talvez não esteja entendendo atualmente? Porque, por exemplo, as articulações internas deles, por exemplo, não é a unanimidade que está apoiando, porque apesar da gente sempre atribuir o STF nessa nomenclatura que define todos que estão no poder, a gente percebe também que existem outros, portanto, que são oposição a esse comportamento do juiz, dos ministros que são mais destacáveis em relação, por exemplo, a se contrapor a Lava Jato. Por exemplo, um aspecto desse da Lava Jato. A gente vê que todos não estão em comum acordo a contrapor a operação. Mas o que estão, eles parecem que estão a ponto de genericamente representar o STF. Então, se há relativa ou uma autonomia plena, isso também deve ser coisa que talvez não seja esclarecida à sociedade brasileira, né? Eu torno a dizer, Edinaldo, frisando assim, dando mais ênfase, não existe poder... Pleno. Na verdade, o poder do STF... Em si pleno, não existe. Não existe. Outra, como se poder... Cara, ele faz parte ali do poder judiciário, no qual ele não é um poder, mas ele foi colocado como um poder que aí já abriu brecha, como agora está acontecendo tudo. Como antes, José Dirceu ele sempre falou, disse, nós sofreremos aí um golpe, o golpe da toga. Ele falou isso aí. Então, nesse caso, Jair, você tem uma concepção como cidadão, como estudante e como avaliador da sociedade inteira brasileira, você faz uma observação sintética em relação a isso. Para você, na sua visão e no comportamento atual, o poder judiciário, ele tem autonomia plena ou ele é relativo? É relativo, porque já foi, até mesmo agora uma investigação, levantaram agora em alguns regionais, o seguinte, que supostamente, que isso aí dá-se a entender que já ocorreu há muito tempo no Brasil, que estava havendo um investimento de colocarem advogados, colocarem promotores, juízes nas varas para defender determinadas causas. Por isso que a gente vê que, infelizmente, o Poder Judiciário ele foi minado e está minado. E nós, a sociedade em si hoje já... E, portanto, na sua concepção é relativo. Na sua, professor relativo. Inclusive, eu quero complementar. Eu quero complementar a relatividade deles. Houve a anulação do condenado. Disseram que foi um erro. Um erro de quem? O Lulinha foi preso. Se seguir o processo, o erro do STF também. Então pronto. Então veja que eles seria bem melhor ele chegar na mídia e dizer: nós, o Supremo Tribunal Federal, erramos e prendemos um inocente, que era o seu presidente, né? Só que a gente já vê isso, que ele tem esse costume de prender pessoas inocentes. Inclusive tem aí ainda quase 1000 pessoas presas. E de soltar vagabundo, né? E de soltar vagabundo. E o interessante, Ivan, é que, na verdade, os julgamentos que foram feitos em determinados tribunais, chegou lá, os dinheiros que supostamente foram tirados, foram devolvidos. Aí, cara, é uma contradição terrível, muito difícil. Encerrando esse bloco, e esse quesito dessa informação nacional de grande importância, nós agradecemos a sua participação. Curta, comente e dê aquele clique, o seu joinha